Não tem dinheiro para gasolina. Caipira é zoado na loja, até que paga uma caminhonete para cada um. O sol já se escondia por trás dos morros, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, enquanto Joaquim conduzia sua velha caminhonete por uma estrada de terra que serpenteava entre campos secos e cercas de madeira. Cada buraco fazia o carro tremer, e o ranger do motor soava como um lamento antigo, ecoando pela solidão do caminho. O vento entrava pelas janelas, trazendo o cheiro de capim queimado e terra úmida, um aroma que lembrava os dias de infância e as mãos calejadas de sua mãe, que sempre dizia que a vida ensinava pelas pequenas coisas. Ele ajustou o chapéu, sentiu o peso das horas no corpo, mas no coração havia aquela calma silenciosa que só quem enfrenta a estrada da vida sabe cultivar. O tanque de combustível já mostrava o vermelho, sinal de alerta que fazia Joaquim suspirar com leveza. Ele sabia que a cidade mais próxima ficava a alguns quilômetros dali, mas também sabia que a fé é mais poderosa que qualquer medidor de gasolina. Respirou fundo, apertou a mão no volante e, com o olhar perdido no horizonte, murmurou baixinho: "Se o caminho for certo, Deus não deixa faltar estrada nem força." Cada sombra projetada pelas árvores na estrada parecia dançar com ele, como se a natureza também contasse histórias de paciência, coragem e persistência. Enquanto a caminhonete seguia lentamente, a paisagem mostrava cercas quebradas, troncos de árvores retorcidos e pequenos riachos que refletiam o céu em tons dourados. Joaquim observava tudo com atenção, como quem lê o mundo com os olhos da alma. Cada pedra na estrada, cada pássaro que voava abaixo, cada folha que caía, era lembrança de que a vida é feita de pequenos sinais e que a pressa nunca ensina nada. Ele pensava na própria vida, nas dificuldades enfrentadas, nas noites de frio e solidão, e mesmo assim sorria com suavidade. Um sorriso simples, quase tímido, mas carregado de gratidão. A cada quilômetro percorrido, a caminhonete engasgava mais, como se reclamasse do esforço, mas Joaquim apenas respirava, ajustava a marcha e continuava. Ele se lembrava das histórias do avô, que dizia que a estrada da vida é áspera, mas é nela que a gente encontra o valor da paciência e a beleza da humildade. E assim, cada solavanco do carro parecia ensinar-lhe mais sobre perseverança do que qualquer conselho que ele já havia recebido. Ao longe, surgia a pequena cidade, com suas casas baixas, a praça central e uma igreja antiga que erguia seu sino para o céu. Joaquim sentiu uma pontada de esperança misturada com cansaço, mas também com aquela certeza silenciosa de que, por mais que a vida pareça dura, há sempre uma lição escondida nos caminhos mais simples. Ele parou a caminhonete, desceu devagar e encostou o chapéu na testa, olhando para o horizonte que parecia respirar junto com ele. O silêncio da estrada não era apenas ausência de som, mas um momento sagrado de preparação, um instante em que o coração se alinhar com o destino. Ali, entre o ranger da madeira, o vento e o pôr do sol, Joaquim sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Cada passo que dava era acompanhado por memórias de superação, momentos em que a vida o derrubou, mas o fez levantar mais forte. Ele sabia que os próximos minutos seriam decisivos, mas não havia medo, apenas fé e a paciência aprendida em anos de estrada. O mundo parecia respirar devagar, como se estivesse preparando o palco para uma história que não seria esquecida, uma história de simplicidade, coragem e sabedoria. O vento trouxe o som distante de vozes e risadas, e Joaquim percebeu que a cidade o aguardava, com seus desafios e suas lições. Mas ele não estava sozinho. Cada passo seu era acompanhado pela certeza de que a humildade e a perseverança transformam qualquer dificuldade em aprendizado. A estrada silenciosa ensinava mais do que qualquer conversa, e ele seguia, sentindo no peito a força de quem sabe que a vida recompensa quem não se apressa,
quem ouve, observa e caminha com o coração limpo. E assim, Joaquim continuou, sentindo cada solavanco, cada poeira levantada, cada raio de sol que atravessava a janela. Cada detalhe da estrada parecia conspirar a seu favor, preparando o espírito para o que viria adiante. O silêncio da estrada não era vazio. Era cheio de promessas, ensinamentos e da certeza de que, mesmo no momento mais simples, Deus está presente, conduzindo quem confia, ensinando quem observa e abençoando quem persevera. O sol desapareceu completamente, deixando no céu apenas tons suaves de crepúsculo. A estrada de terra se tornou mais escura, mas Joaquim sentia que a luz verdadeira estava dentro dele. Cada quilômetro percorrido era um passo de coragem, de paciência e de esperança. O silêncio da estrada, tão pesado e tão leve ao mesmo tempo, anunciava o começo de uma história que ninguém na cidade esqueceria. Ele respirou fundo, subiu novamente na caminhonete e continuou com o coração firme, pronto para enfrentar o que viesse, sabendo que a fé, a humildade e a perseverança sempre conduzem o homem pelo caminho certo. A caminhonete de Joaquim engasgou pela última vez, perto da entrada da cidade, rangendo e soltando nuvens de poeira que se espalhavam pelas casas baixas e ruas estreitas. Ele desceu devagar, ajustando o chapéu gasto que conhecia melhor que qualquer relógio, e olhou para a loja de automóveis à esquina. A vitrine brilhava com luzes frias, refletindo os carros polidos que pareciam sorrir para quem podia pagar. Cada detalhe da loja, o piso limpo e reluzente, os pneus alinhados como soldados, o ar-condicionado que cortava o calor da tarde, mostrava a diferença entre o mundo dele, cheio de terra e sol, e o mundo de quem se acha superior. Joaquim respirou fundo, sentindo o peso de seus próprios passos sobre o chão de concreto. Cada passo era consciente, mas carregava a leveza de quem aprendeu a andar pela vida sem pressa. Ele se aproximou do balcão, onde um rapaz de jaqueta bem passada, cabelos penteados e sorriso irônico, limpava o vidro com um pano limpo e cheiroso de produtos industrializados. "Boa tarde, moço", disse Joaquim com a voz mansa. "Será que vocês podiam me vender uns litros de gasolina? Pago assim que puder." O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. O ar frio parecia ainda mais gelado, e os vendedores ao redor começaram a cochichar. Um deles, que se apoiava na porta, soltou uma risadinha que rapidamente se espalhou pelo salão. O clima que antes parecia neutro virou tensão. Joaquim percebeu, mas continuou firme, olhando para o balcão, como quem olha para alguém que ainda não entende o mundo além do orgulho próprio. O rapaz do balcão ergueu a sobrancelha e olhou para os colegas. "Gasolina aqui? E fiado ainda? Tá achando que tá no posto da roça?" Disse com uma risada curta, como quem acredita que o humor basta para diminuir o outro. As risadas se multiplicaram, enchendo o lugar, e cada uma delas parecia martelar no peito de Joaquim. Mas ele não respondeu. Seu silêncio era firme, carregado de dignidade. Ele ajeitou o chapéu, respirou fundo e apenas olhou em volta, percebendo cada detalhe. O brilho nos olhos curiosos, os sussurros abafados, os gestos rápidos que tentavam esconder o constrangimento do momento. Era como se o mundo estivesse testando a paciência dele, e ele sabia que cada segundo de silêncio seria mais pesado que qualquer resposta impensada. Joaquim percebeu que o orgulho da cidade estava em cada canto daquela loja. O cheiro de carro novo, a música baixa e sofisticada tocando ao fundo, os vendedores alinhados como se fossem os guardiões de um tesouro, tudo conspirava para mostrar que ali o simples não tinha vez. Mas ele caminhou devagar até o balcão, colocando as mãos sobre ele com leveza, transmitindo calma e presença. Não havia medo, não havia nervosismo, apenas a certeza de que cada atitude sua carregava mais valor que qualquer palavra maldosa. Ele sabia que o verdadeiro poder não vinha do dinheiro,
mas da paciência, da observação e da firmeza no coração. Enquanto isso, do lado de fora, a tarde caía lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa, refletindo no vidro da loja e projetando sombras longas sobre o chão. Joaquim sentiu o contraste entre o calor do dia e o frio do ar-condicionado, o cheiro da terra e o cheiro de produto químico, o som da estrada e o silêncio forçado da cidade. Tudo isso formava um quadro que contava, sem precisar de palavras, que a vida é cheia de contrastes, mas que a verdadeira força está em como se mantém de pé diante deles. Um cliente entrou, curioso com a movimentação, e parou por alguns segundos, olhando para Joaquim com um misto de dúvida e interesse. As risadas diminuíram, mas o silêncio não era amigável. Era expectante. Joaquim respirou fundo, sentindo cada detalhe da cena, cada olhar, cada gesto. Ele percebeu que não precisava provar nada para ninguém, que cada momento de paciência carregava um aprendizado silencioso. Seu coração estava calmo e sua mente alerta. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria não apenas a percepção daquela loja, mas também a história de cada pessoa presente ali. O vento entrou pela porta da loja, trazendo o cheiro da estrada, da terra seca e do mato próximo. Joaquim se manteve firme, cada músculo relaxado, cada pensamento focado na simplicidade e na justiça que só a humildade pode oferecer. O mundo estava diante dele, cheio de risadas e olhares de desdém. Mas ele estava seguro, porque conhecia a estrada da vida melhor que qualquer vitrine polida. E naquele instante, entre o brilho falso da loja e o sol que se escondia lá fora, a história começava a se revelar, silenciosa, poderosa e pronta para ensinar uma lição que ninguém esqueceria. O som das risadas começou baixo, quase imperceptível, mas rapidamente se espalhou pela loja como água tomando um balde furado. Joaquim permaneceu parado, ajustando o chapéu, sentindo cada risada bater contra o silêncio que carregava dentro de si. Cada voz zombeteira parecia maior que a anterior, e ainda assim ele não se moveu, não reagiu, não cedeu ao impulso de responder. Ele sabia que na vida, responder com raiva só aumenta o peso das palavras alheias, e que a força verdadeira vem da serenidade que sustenta o coração. Um dos vendedores, chamado Renato, se inclinou sobre o balcão e disse, rindo com ironia: "Fiado? Aqui? Tu tá achando que é gente rica da cidade grande?" Outro, chamado Marcos, soltou uma gargalhada alta, apontando para a velha caminhonete de Joaquim, que ainda tremia na porta da loja, cheia de poeira e história. As risadas se multiplicavam, e cada uma delas era como uma pedra jogada no lago da paciência do caipira. Mas ele apenas respirou fundo, observando cada rosto, cada gesto, cada olhar de julgamento. Ele sabia que a verdadeira lição não precisava de palavras ainda. O ambiente inteiro parecia conspirar contra ele. O piso reluzente, o ar-condicionado cortando o calor da tarde, os carros polidos brilhando sob as luzes artificiais. Tudo era ostentação, e ele, Joaquim, era o oposto disso. Mas nesse contraste estava a beleza da situação. Ele conhecia o valor do simples, e sua experiência de vida lhe dizia que a arrogância sempre se mostra frágil diante da calma e da dignidade. Ele começou a andar lentamente pelo balcão, com passos medidos, como quem observa um tabuleiro de xadrez e antecipa cada jogada antes de mover qualquer peça. O riso de Renato ecoou novamente, desta vez com mais força. "Olha só, parece que o caboclo vai comprar fiado e ainda nos dar lição de moral", disse ainda gargalhando. Joaquim manteve o olhar baixo por alguns segundos, respirou e levantou os olhos devagar, encontrando o de Renato com firmeza, mas sem agressividade. Era um olhar que carregava serenidade, experiência e aquela certeza
que só anos de estrada e de vida simples conseguem dar. Ele não precisava gritar, não precisava humilhar ninguém. O silêncio e a firmeza dele já falavam mais alto que qualquer zombaria. Enquanto isso, outros clientes na loja começaram a se afastar discretamente, observando a situação. Alguns murmuravam entre si, outros tentavam disfarçar a curiosidade, mas todos sentiam que algo diferente estava acontecendo. O que parecia ser apenas um momento de diversão para os vendedores começou a se transformar em um instante de tensão silenciosa, porque a presença de Joaquim impunha respeito sem exigir nada. Cada risada se tornava menos confortável, cada gesto mais contido. A velha caminhonete ainda estava ali fora, solitária e silenciosa, como se também estivesse esperando para ver o que aconteceria. Joaquim se aproximou do balcão mais uma vez, lentamente, e colocou as mãos sobre ele, sentindo a superfície fria e dura sob os dedos. Cada detalhe da loja, cada objeto brilhante, cada cheiro de carro novo e ar-condicionado resfolegando, parecia se inclinar para observar aquele homem que não se intimidava, que não se alterava. Ele se tornou o centro de atenção sem fazer esforço, apenas sendo ele mesmo. E isso incomodava mais do que qualquer risada poderia. O riso começou a diminuir, mas ainda persistia, misturado com cochichos e olhares furtivos. Joaquim respirou fundo, sentindo a tensão no ar e a energia de cada pessoa presente. Ele não estava nervoso, estava atento. Cada segundo de silêncio era uma preparação, cada gesto medido era uma construção da lição que estava por vir. Ele sabia que ninguém poderia antecipar o que aconteceria e que a verdadeira surpresa nunca vem de gritos ou confrontos, mas da paciência, da observação e da ação no momento certo. Enquanto o sol se escondia atrás da cidade, projetando sombras longas pelas vitrines, Joaquim sentiu a certeza de que aquele momento iria marcar cada pessoa ali, mesmo que ninguém ainda compreendesse. Ele ajeitou o chapéu novamente, olhou calmamente para cada vendedor, para cada cliente que ainda o observava e respirou fundo. O silêncio dele agora carregava peso, firmeza e sabedoria. E cada risada que sobrava começava a se quebrar diante da presença silenciosa e poderosa de quem aprendeu a caminhar pela vida com o coração limpo. E foi assim, entre risadas que doem e silêncios que ensinam, que Joaquim se manteve firme, preparando o terreno para o que estava prestes a acontecer, sem pressa, sem alarde, apenas mostrando que a verdadeira força não vem do que se fala, mas do que se é. Joaquim permaneceu em silêncio, parado diante do balcão, sentindo cada risada reverberar nas paredes da loja. Mas havia algo diferente no ar, algo que nenhum dos vendedores podia perceber de imediato. Cada gesto dele, cada respiração calma, transmitia uma confiança que não precisava ser explicada. Era o tipo de presença que pesa mais que 1000 palavras, que segura o olhar sem precisar ameaçar, que impõe respeito sem levantar a voz. Ele ajeitou o chapéu mais uma vez, respirou fundo e deixou que o silêncio falasse por ele, deixando cada risada murchar lentamente diante da firmeza de seu ser. Enquanto os vendedores cochichavam entre si, Joaquim observava tudo com atenção. Ele percebeu pequenos detalhes que escapavam aos olhos impacientes dos outros. Notou que Renato, que tinha sido o mais risonho, apertava o pano que limpava o vidro com força, como se tentasse mascarar o nervosismo que crescia por baixo da arrogância. Marcos, que antes apontava e ria, agora olhava para o chão incerto, sem saber como reagir. E os clientes, antes curiosos, agora se moviam de forma mais contida, como se sentissem o peso silencioso da presença dele. Joaquim sabia que a paciência é um poder invisível, capaz de mudar o clima de qualquer ambiente quando exercida com firmeza e humildade. Ele respirou devagar, sentindo o ar frio da loja misturar-se com o cheiro de terra que ainda trazia da estrada.
Era como se sua vida simples e cheia de desafios tivesse impregnado em seu ser um tipo de autoridade silenciosa que se manifestava sem precisar de palavras. Com movimentos suaves, pegou um pedaço de papel que guardava no bolso, anotou algo rapidamente e se aproximou de Renato, entregando o papel com um gesto tranquilo. O silêncio tornou-se ainda mais pesado e o olhar de todos se voltou para ele. Não havia pressa, não havia tensão desnecessária, apenas a expectativa que cresce quando se sabe que algo importante está prestes a acontecer. Joaquim pediu calmamente que chamassem o dono da loja. Aquele simples pedido mudou a energia do lugar. As risadas cessaram quase que instantaneamente, substituídas por olhares desconfiados e gestos de curiosidade contida. O que antes era motivo de zombaria, agora se tornava uma espécie de suspense, uma tensão silenciosa que pairava sobre o balcão e os carros reluzentes. Cada vendedor começou a perceber que aquele homem simples, com chapéu de palha e mãos calejadas, carregava consigo mais do que aparência humilde. Carregava história, experiência e uma sabedoria que nenhum dinheiro poderia comprar. Enquanto esperava, Joaquim observava cada detalhe da loja. A luz refletindo nos carros novos, os pisos limpos, os objetos organizados com perfeição, mas sem a vida que se encontra na estrada. Ele sentiu o contraste entre aquele ambiente e a simplicidade da vida que levava e sorriu levemente, com aquele sorriso sereno de quem entende que valor verdadeiro não se mede por riqueza material. Cada risada, cada olhar de desprezo que recebeu até aquele momento não era ofensa, era preparação para a lição que estava prestes a ensinar, e ele sabia disso. A cada minuto que passava, o silêncio se tornava mais intenso, carregado de expectativa. Joaquim sentiu que todos na loja, de alguma forma, começavam a compreender que a humildade e a paciência são forças maiores que qualquer debochar. Ele não precisava levantar a voz, não precisava mostrar superioridade. O simples fato de manter o olhar firme, a postura tranquila e o coração sereno fazia com que todos os presentes percebessem que algo importante estava para acontecer. O papel em suas mãos, o chapéu na cabeça, os olhos calmos e atentos, tudo indicava que aquele homem sabia mais do que aparentava. Ele sabia que o momento certo para agir ainda estava por vir, e que a verdadeira transformação não aconteceria com gritos ou confrontos, mas com presença, paciência e humildade. Joaquim respirou fundo novamente, sentindo o ar frio da loja e o cheiro distante da estrada, como se cada elemento estivesse alinhado para o desfecho que ninguém poderia prever. O olhar dele era firme e calmo, transmitindo segurança, experiência e uma autoridade silenciosa que ninguém ousaria questionar. Cada risada que restava agora parecia murchar diante daquela presença, e os vendedores começaram a perceber que haviam subestimado o homem simples que tinha atravessado a estrada com o coração limpo. Joaquim sabia que aquele instante era crucial, que a vida preparava algo maior, e que o verdadeiro poder estava na calma e na paciência que só anos de estrada e de experiências difíceis poderiam ensinar. E assim, entre silêncios pesados e olhares atentos, Joaquim se manteve presente, cada gesto calculado, cada respiração firme, preparando o terreno para a revelação que transformaria não apenas aquele ambiente, mas o coração de todos que ali estavam. O olhar que sabe mais não precisa de palavras. Ele transforma silenciosamente, ensina, corrige e prepara para o milagre que estava prestes a acontecer. O som de passos apressados surgiu no fundo da loja, quebrando a tensão silenciosa que envolvia todos os presentes. Joaquim manteve-se firme, os olhos fixos no balcão, como se pudesse sentir o tempo respirar ao seu redor. O dono da loja, um homem chamado Vicente, aproximou-se lentamente,
sua expressão alternando entre curiosidade e reconhecimento. Quando seus olhos encontraram os de Joaquim, o ar pareceu congelar por um instante. Era como se anos de lembranças, de histórias antigas e de dívidas não pagas e favores esquecidos retornassem de repente em um instante. Vicente engoliu em seco, sentindo o peso do passado bater contra seu peito. Há muitos anos, ainda jovem e sem saber nada da vida, Vicente tivera momentos difíceis. Endividado, com a loja prestes a fechar, fora ajudado por um homem simples, de mãos calejadas e coração grande. Ajudado não com dinheiro, mas com confiança, paciência e uma palavra amiga que valia mais do que qualquer fortuna. Esse homem era Joaquim. Vicente lembrava-se de cada detalhe. O chapéu de palha inclinado na cabeça, o sorriso discreto, a calma que parecia impenetrável. Ele lembrava-se do conselho que o caipira lhe dera, simples mas profundo, que a dignidade e a humildade valem mais que qualquer riqueza material. Agora, ali, Vicente sentia que o destino tinha trazido aquele homem novamente à sua frente. As risadas dos vendedores anteriores desapareceram, substituídas por um silêncio pesado e reflexivo. Os clientes que observavam se afastaram discretamente, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. Joaquim, por sua vez, manteve a serenidade, respirando fundo, ajustando o chapéu e permitindo que o passado falasse antes mesmo de qualquer palavra. Ele não precisava contar histórias, não precisava explicar nada. O olhar dele carregava toda a narrativa da vida simples, das dificuldades superadas e do caráter construído com esforço, fé e humildade. Vicente aproximou-se, ainda tentando recuperar a compostura, e deixou escapar uma palavra quase inaudível: Joaquim. Era mais do que um nome. Era reconhecimento, surpresa e arrependimento misturados. Ele se lembrava claramente de como fora ajudado, mas também lembrava das vezes em que a vaidade e o orgulho tentaram dominá-lo. Agora, olhando para aquele homem simples que atravessara a estrada, sujo de poeira e cansado, Vicente percebia que a vida tinha voltado para cobrar uma lição, mas de uma forma que ele jamais esqueceria. Os vendedores que riam minutos antes agora olhavam com reverência e confusão, sem saber como agir. Joaquim não precisava dizer nada, mas cada gesto seu, cada respiração tranquila, cada passo calculado, mostrava que ele carregava autoridade sem exigir nada. Ele pegou o papel que havia anotado anteriormente, olhou para Vicente e falou com a voz calma, carregada de firmeza e sabedoria. Moço, sei que há anos lhe ajudei numa dificuldade. Hoje, quero que saiba que toda atitude tem consequência e cada coração simples merece respeito. O clima da loja mudou completamente. Os carros brilhantes, o piso limpo e o ar-condicionado já não importavam mais. Todos os olhares se voltaram para Joaquim, para aquele homem que parecia carregar em si a estrada inteira, os anos de trabalho árduo e a fé de quem confia em Deus para cada passo da vida. Vicente sentiu o peso da responsabilidade, das escolhas passadas e do orgulho que antes o cegava. Cada lembrança antiga se misturava à realidade presente, criando um momento de reflexão profunda e silenciosa. Enquanto isso, Joaquim continuava calmo, ajustando o chapéu e olhando atentamente para cada pessoa ali. Ele não precisava levantar a voz, não precisava humilhar ninguém. Sua presença já falava mais alto do que qualquer grito. O silêncio agora tinha peso, densidade e propósito. Era a antecipação de algo que transformaria não apenas aquele ambiente, mas o coração de todos que estavam presentes. O passado havia voltado para ensinar, e quem entendesse a lição perceberia que humildade, paciência e generosidade sempre retornam quando menos se espera. Vicente respirou fundo, sentindo o arrependimento e a gratidão se misturarem dentro dele.
Ele percebeu que jamais poderia subestimar a força de um coração simples e honesto. Joaquim, por sua vez, manteve-se firme, como uma rocha na beira da estrada, esperando que cada pessoa presente compreendesse, mesmo que por instantes, que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas nas ações, no caráter e na fé que guia cada passo da vida. E foi nesse instante que o passado que parecia distante se tornou presente. Vicente finalmente compreendeu que a vida devolve cada atitude, que a bondade plantada volta multiplicada e que quem ignora o simples um dia é lembrado por ele. O ambiente inteiro da loja mudou de tom e o silêncio deixou de ser tensão para se tornar respeito. Joaquim sabia que cada detalhe daquele momento seria lembrado para sempre, não como punição, mas como lição de vida, mostrando que a estrada do coração limpo sempre leva a destinos maiores. O silêncio que pairava sobre a loja era pesado, quase palpável, mas dentro dele carregava uma tensão diferente, uma expectativa que ninguém conseguia nomear. Joaquim ajeitou o chapéu, respirou fundo e deixou que o olhar percorresse cada canto da loja. Os vendedores que riam minutos antes agora mantinham os olhos baixos, confusos, sem saber como reagir. Vicente, o dono, permanecia perto do balcão, olhando para Joaquim com reconhecimento, surpresa e uma ponta de ansiedade. E então, com um movimento calmo, Joaquim abriu a boca, mas não para humilhar ou repreender, e sim para transformar. Ele sorriu, aquele sorriso leve que carregava serenidade e sabedoria, e falou com voz firme e mansa: "Moço, prepare algumas caminhonetes para entregar aqui na loja." O pedido era simples, direto, e mesmo assim, ninguém entendeu de imediato. Alguns franziram a testa, outros abriram a boca sem emitir som, e as risadas desapareceram completamente, substituídas por um silêncio cheio de choque e incredulidade. Joaquim continuou: "Uma para cada um desses rapazes que riram de mim." O ar pareceu congelar. O riso, a arrogância e a ironia de minutos atrás se transformaram em surpresa e constrangimento. Renato e Marcos, os mesmos que haviam zombado com tanta certeza, agora trocavam olhares inseguros, sem saber como reagir. O ambiente inteiro parecia respirar diferente, como se o mundo tivesse mudado de repente. Aquele simples gesto, comprar caminhonetes para aqueles que zombaram dele, tinha o poder de virar a história de todos os presentes, de transformar humilhação em lição, orgulho em reflexão. Vicente ficou sem palavras. Ele havia conhecido Joaquim anos atrás, sabia de sua humildade, mas jamais imaginou que aquele homem simples teria a audácia e a generosidade de uma ação tão inesperada. Ele percebeu que a vida tinha preparado aquele momento com precisão e que cada risada e cada zombaria anterior não passavam de preparação para a virada do destino. Joaquim, com calma, pegou a chave de um bolso interno, colocou no bolso de volta e começou a caminhar lentamente pela loja, como quem caminha pela vida, medindo cada passo, cada gesto, sem pressa, mas com propósito. Os vendedores permaneciam imóveis, o choque os imobilizando mais que qualquer reprimenda poderia fazer. Cada um sentiu a força do gesto, mas ninguém se atrevia a quebrar o silêncio. Joaquim se aproximou do balcão, olhou nos olhos de cada um e, com a mesma suavidade de sempre, disse: "Não é vingança, não é orgulho. É só para lembrar que o coração humilde sempre ensina mais que o dinheiro." As palavras flutuaram pelo ar, leves, mas pesadas de significado, transformando o ambiente da loja de maneira silenciosa, poderosa e definitiva. Enquanto isso, a cidade lá fora continuava seu ritmo, alheia à cena, mas o sol começava a se pôr mais rápido, tingindo as vitrines e os carros de tons dourados e rosados, refletindo no vidro polido e iluminando o rosto de Joaquim com uma luz quase divina.
Cada reflexo parecia coroar aquele momento, como se a natureza também reconhecesse que o que acontecia dentro da loja não era apenas uma compra de veículos, mas um ensinamento silencioso e profundo sobre humildade, paciência e generosidade. Os clientes que ainda estavam na loja se afastaram discretamente, assistindo ao acontecimento com olhos arregalados. Alguns cochichavam, outros apenas observavam, sentindo uma mistura de espanto e admiração. A lição estava sendo aprendida sem palavras altas, sem gritos ou confrontos. O poder da ação de Joaquim era visível e transformador. Ele tinha conseguido virar completamente o cenário, de humilhação para reflexão, de risadas para respeito, de arrogância para silêncio respeitoso. E foi nesse instante que o destino revelou sua força. Cada caminhonete que seria entregue, cada olhar transformado, cada respiração tomada com surpresa e admiração, representava mais do que riqueza material. Representava uma lição de vida, um lembrete de que a verdadeira grandeza não está em humilhar, mas em ensinar. Não está em rir do simples, mas em reconhecer que a simplicidade carrega sabedoria e poder invisível. Joaquim, então, ajeitou o chapéu mais uma vez. Respirou fundo e se preparou para deixar a loja, sabendo que a virada do destino estava completa e que todos ali carregariam a lembrança daquele gesto por toda a vida, como um tesouro silencioso que nenhum dinheiro poderia comprar. Joaquim permaneceu por alguns segundos, observando a reação de cada pessoa na loja. O silêncio agora era pesado, mas diferente daquele silêncio inicial de zombaria. Era silêncio de reflexão, de respeito, de surpresa diante de algo que poucos tinham coragem ou sabedoria para fazer. Ele ajustou o chapéu com a calma de sempre, sentindo o peso e a leveza de cada olhar que se voltava para ele. Os vendedores, antes cheios de risadas e deboche, agora percebiam que não estavam diante de um homem comum. Estavam diante de alguém que carregava a estrada inteira no coração. Alguém que entendia que o valor da humildade é mais caro do que qualquer riqueza material. Com voz firme, mas tranquila, Joaquim começou a falar, não para punir, mas para ensinar. Vocês acham que isso é vingança? Não é. Vocês acham que é sorte? Também não. É só uma lição que a vida me ensinou. Quem perde a humildade, perde o coração. Quem acredita que rir do outro te faz maior, um dia aprende que a grandeza vem de quem sabe respeitar e agir com bondade. Cada palavra ecoava pelo salão, mas não era o som que transformava os presentes. Era a presença de Joaquim, cada gesto contido, cada pausa, cada olhar firme. Vicente, o dono da loja, sentia uma mistura de orgulho e arrependimento. Ele lembrava-se do passado, das próprias falhas, e agora entendia que aquela ação simples de Joaquim carregava mais valor do que qualquer lição que ele já tivesse tentado ensinar. As caminhonetes seriam entregues, mas o impacto real estava nos corações que agora se curvavam à sabedoria do homem simples que jamais se deixou vencer pelo orgulho ou pelo rancor. Cada vendedor que riu antes, cada cliente que observava discretamente, agora sentia um peso no peito, uma consciência de que haviam subestimado algo que não se compra, não se finge e não se mede com dinheiro. Enquanto Joaquim falava, o ar da loja parecia se mover de forma diferente. O cheiro de carros novos e produtos de limpeza se misturava ao aroma da estrada, da terra seca e do capim queimado que ele ainda carregava em suas roupas. Era como se cada detalhe do passado e do presente estivesse se alinhando para criar um momento de profunda reflexão. Ele sabia que não precisava prolongar a lição, que cada palavra e cada gesto já haviam plantado sementes na mente e no coração de todos ali. A verdadeira riqueza é invisível, e quem a percebe entende que a humildade é moeda que não se encontra em cofre algum. Joaquim fez uma pausa, respirou fundo
e olhou nos olhos de cada um dos vendedores. Renato, que havia rido primeiro, agora não conseguia desviar o olhar. Marcos, que se apoiava na porta rindo, agora permanecia em silêncio, percebendo o erro que cometera. Cada gesto de humildade, cada decisão silenciosa e firme de Joaquim estava transformando aquele ambiente, mostrando que a verdadeira grandeza não se impõe com força, mas se revela com simplicidade e coragem. Ele continuou: não é sobre humilhar ninguém, é sobre mostrar que cada ação volta. Que quem acredita que o mundo é só para quem tem dinheiro ou aparência, um dia aprende que o coração humilde ensina mais que qualquer riqueza, e quem não aprende, o mundo se encarrega de ensinar de outras formas. As palavras caíram como chuva suave, mas poderosa, molhando o espírito daqueles que ainda duvidavam. Os clientes começaram a se aproximar, curiosos, e Vicente sentiu a responsabilidade de cada escolha que havia feito. Ele sabia que aquele momento seria lembrado para sempre, não pelos carros entregues, mas pela lição que Joaquim transmitia silenciosamente. O preço da humildade é alto para quem a perde, mas inestimável para quem a carrega no coração. Joaquim ajeitou o chapéu, deu um leve sorriso e preparou-se para sair, sabendo que havia cumprido seu propósito. Enquanto caminhava até a saída, sentiu a estrada chamando novamente, pronta para receber seus passos firmes e tranquilos. Cada olhar de respeito e reflexão que deixou para trás era um lembrete de que a vida recompensa a paciência, a generosidade e o coração limpo. A lição estava plantada, e ninguém ali esqueceria que a verdadeira grandeza vem da humildade e da coragem de agir certo, mesmo quando ninguém espera. Os vendedores que minutos antes riam e zombavam, agora abaixavam a cabeça, como se cada risada tivesse deixado um peso invisível sobre seus ombros. O contraste entre o orgulho que carregavam e a humildade silenciosa de Joaquim era quase palpável. Ele ajeitou o chapéu, respirou fundo e observou cada gesto, cada expressão. Não havia necessidade de palavras. O impacto do que havia feito, entregar caminhonete sem humilhar, sem reclamar, apenas mostrando o valor da dignidade e da generosidade, falava por si mesmo. Renato, que sempre se considerara o mais esperto, olhou para o chão e respirou com dificuldade. Percebeu que cada risada, cada gesto de zombaria não apenas havia sido inútil, mas havia colocado em evidência sua própria vaidade e falta de visão. Marcos, que até pouco tempo mantinha um sorriso irônico no rosto, agora segurava o pano de limpeza com força e os dedos tremiam levemente. Cada um dos vendedores sentiu a consciência pesar. E não era medo, nem vergonha de ser corrigido. Era o reconhecimento silencioso de que haviam subestimado o simples, o humilde, o homem que sabia caminhar pela vida com o coração limpo. O ambiente da loja parecia mais pesado, mas de um jeito que não oprimia, ele ensinava. O brilho dos carros, antes impressionante, agora parecia artificial diante da presença real de Joaquim, que carregava no olhar a história de anos de estrada, trabalho árduo e paciência. A cada movimento seu, o chão de cimento polido refletia não apenas a luz das lâmpadas, mas a sabedoria de quem aprendeu que o respeito não se exige, se conquista. Os clientes que assistiam discretamente à cena também abaixavam a cabeça, sentindo o peso daquela lição sem precisar ouvir uma palavra alta ou ofensiva. Joaquim deu um passo em direção à porta, mas antes olhou para cada um deles, lentamente, como quem deixa que cada olhar absorva o impacto de sua presença. Ele não sorria de forma provocativa. Seu sorriso era sereno, cheio de uma calma que contrastava com a ansiedade e o constrangimento de quem percebia pela primeira vez que havia julgado mal. Ele sabia que, ao abaixar os olhos, não estavam apenas reconhecendo seu erro, estavam aceitando que o mundo tinha formas silenciosas de ensinar e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto pode rir ou humilhar, mas em quanto sabe agir com bondade e firmeza.
O silêncio se prolongou, carregado de reflexão. Cada vendedor recordava de pequenas atitudes passadas, de momentos em que acreditaram que o deboche era força, e agora percebiam que a verdadeira força vinha de paciência, generosidade e humildade. Vicente, o dono da loja, assistia à cena com olhos marejados, sentindo o efeito de um passado que retornava para ensinar de forma sutil, mas profunda. Ele percebia que cada escolha de Joaquim carregava em si não só a lição do dia, mas um eco de tudo o que a vida ensina a quem está disposto a ouvir. A rua lá fora começava a escurecer, e o pôr do sol tingia a vitrine da loja com tons dourados e laranjas que refletiam nos rostos de todos ali. Joaquim respirou fundo, sentindo a luz tocar o chapéu, os ombros e o rosto, como se a própria natureza abençoasse aquele instante. Ele não precisava de palavras para transformar o ambiente. O impacto do que havia feito era visível nos gestos, nos olhares, na postura de cada um. Os olhos abaixados não eram humilhação, eram aprendizado, respeito silencioso e reconhecimento de que a vida sempre devolve o que se planta no coração das pessoas. Joaquim, então, virou-se lentamente para a porta, cada passo medido, cada movimento carregado de serenidade. Ele sabia que não precisava olhar para trás, pois a lição havia sido assimilada. Os vendedores permaneceram estáticos, absorvendo a realidade de que haviam subestimado um homem simples, mas profundo, capaz de transformar um ambiente inteiro com ações silenciosas e coração limpo. O peso da consciência ainda pairava, mas era agora um peso que ensinava, que moldava e que ficaria marcado na memória de cada um. E assim, naquele instante mágico, o silêncio falou mais alto que qualquer grito, a humildade falou mais alto que o orgulho, e a presença de Joaquim deixou claro que, às vezes, a maior lição que alguém pode receber é perceber o valor do simples, do correto e do justo. Sem precisar de força, sem precisar de vingança, apenas com integridade, paciência e generosidade. Joaquim saiu da loja com passos firmes, sentindo o chão de terra da rua de sua cidade acolher cada movimento. O vento da tarde soprava suave, carregando o cheiro da estrada, da poeira seca e do capim queimado, misturando-se com a lembrança das risadas que ecoaram minutos antes. Ele ajustou o chapéu, respirou fundo e olhou para o horizonte, onde o sol começava a se esconder, tingindo o céu de tons dourados e rosados que refletiam nas janelas da cidade. Cada detalhe parecia conspirar para criar um momento de reflexão silenciosa. Um instante em que a estrada e a vida se encontravam. Enquanto caminhava até a velha caminhonete, Joaquim sentiu a serenidade se espalhar pelo corpo. Ele não olhou para trás, porque quem aprendeu com a vida entende que o passado não deve prender os passos, mas sim ensinar. Cada pedra no caminho, cada árvore, cada cercado de madeira que passava diante dos olhos, era um lembrete de todas as estradas que havia percorrido, de todas as dificuldades que enfrentou e superou. Ele sabia que a estrada ensina, mas ensina de forma silenciosa, paciente, como o vento que molda a terra sem pressa, mas com firmeza. Ao entrar na caminhonete, sentiu a poeira misturar-se com o cheiro de couro e gasolina, lembrando que a vida é feita de contrastes. O simples e o sofisticado, o orgulho e a humildade, o riso e a reflexão, tudo coexistindo. Ele ligou o motor, e o ronco da caminhonete soou como música para quem sabe ouvir a estrada. Cada movimento do veículo parecia sincronizado com o ritmo do coração dele, tranquilo e consciente. As caminhonetes que seriam entregues ainda brilhavam nas portas da loja, mas o maior brilho estava no aprendizado que deixara para aqueles que riram antes, agora silenciados e transformados. Enquanto seguia pela estrada de terra, Joaquim refletia sobre a força do simples, do justo, do paciente.
Cada quilômetro percorrido lembrava-lhe que a vida não é medida pela rapidez com que se alcançam objetivos, mas pela firmeza e integridade com que se percorre o caminho. Ele recordava cada pessoa que havia ajudado, cada gesto de bondade recebido ou oferecido, e percebia que nada retorna como esperamos, mas tudo volta de formas que ensinam, moldam e transformam. O sol se aproximava do horizonte e as cores da tarde tornavam a estrada quase mágica, como se a própria natureza abençoasse o percurso. Joaquim respirava fundo, sentindo o vento bater no rosto, e entendia que o silêncio e a humildade falam mais alto que qualquer palavra. A estrada, com suas curvas e subidas, parecia contar histórias de resiliência, de fé, de paciência. Cada pedra no caminho, cada sombra de árvore, cada som distante de pássaro tornava-se um lembrete da sabedoria que só se aprende vivendo, errando, tentando e persistindo. Enquanto dirigia, lembrava-se das risadas, do desprezo, da arrogância que presenciou na loja. Mas não havia ressentimento. Cada experiência era uma lição, cada gesto impensado de outrem era oportunidade para crescimento e reflexão. Ele sentia que a verdadeira transformação não ocorre de forma dramática, mas silenciosa, lenta, como o caminhar de um homem simples pela estrada, carregando no peito fé, humildade e coragem. Ao perceber o céu tingindo-se de roxo e dourado, Joaquim sentiu que cada quilômetro percorrido simbolizava não apenas distância física, mas evolução interior. A estrada ensina a olhar para dentro, a refletir sobre atitudes, a reconhecer valores e a compreender que o destino recompensa quem mantém o coração limpo. Ele sorriu levemente, ajustou o chapéu novamente e percebeu que cada escolha, cada passo, cada gesto de humildade e paciência se somava a uma vida rica em aprendizado e significado. E assim, guiado pelo ronco da caminhonete e pela luz suave do entardecer, Joaquim seguia adiante, carregando no coração a certeza de que a vida recompensa a integridade, a bondade e a humildade. Ele não olhou para trás, porque quem aprende com a estrada sabe que o futuro é construído com os ensinamentos do presente e que cada experiência, cada silêncio e cada ação refletem naquilo que realmente importa: o caráter, a fé e a alma de quem percorre o caminho com coração limpo. Joaquim continuou seu caminho pela estrada de terra, o motor da caminhonete ronronando suave, quase em sintonia com o pulsar do coração dele. O pôr do sol tingia o céu de laranja, dourado e violeta, e cada reflexo parecia acompanhar a jornada silenciosa de um homem que aprendeu que a vida recompensa quem age com bondade, humildade e coragem. A cidade que deixava para trás permanecia em silêncio, com os rostos de todos na loja ainda refletindo a surpresa e a reverência pelo que haviam testemunhado. Enquanto dirigia, Joaquim pensava nas risadas que ouviram antes, nos olhares baixos, na transformação silenciosa que se espalhara pela loja. Ele sentia que cada atitude sua, cada gesto de paciência e generosidade, havia plantado sementes que floresceriam nos corações daqueles que agora entendiam, ainda que de forma tênue, que o verdadeiro valor não se mede pelo que se possui, mas pelo que se compartilha e pela integridade que se mantém em cada escolha. O vento batia no rosto, trazendo consigo o cheiro da estrada, da terra seca e das folhas que tremiam suavemente com a brisa. Joaquim ajustou o chapéu, respirou fundo e sorriu. A lição não estava apenas na entrega das caminhonetes, mas no impacto silencioso que provocara nos corações de quem pensava que rir do simples os faria maiores. Ele sabia que a vida tem maneiras sutis de ensinar, e que o respeito e a humildade retornam de formas inesperadas, mas sempre com força e clareza. Enquanto o horizonte se abria diante dele, a sensação de liberdade e de paz interior preenchia o peito de Joaquim.
Cada quilômetro percorrido não era apenas físico, mas também simbólico. A estrada representava a jornada da vida, com suas curvas, obstáculos, aprendizados e momentos de clareza. Ele sabia que quem caminha com o coração limpo encontra destinos maiores, não porque a vida é fácil, mas porque a integridade e a fé guiam cada passo com firmeza. Ao longe, os últimos raios de sol refletiam nas caminhonetes que agora aguardavam para serem entregues. E Joaquim sorriu novamente, mas desta vez com a tranquilidade de quem completou um ciclo. Ele não buscava reconhecimento nem aplausos, apenas a certeza de que a lição fora aprendida, de que cada coração que havia subestimado o simples agora carregaria a lembrança do que realmente importa. O orgulho que antes existia se dissolvia diante da presença silenciosa, firme e generosa de quem sabia caminhar pela vida com sabedoria e paciência. Joaquim suspirou, sentindo a estrada se estender à sua frente, livre e aberta, e percebeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se possui, mas pelo que se mantém no coração. Ele lembrou-se de cada gesto simples, cada ato de bondade, cada momento em que a paciência venceu o orgulho e entendeu que a vida sempre devolve o que é plantado com honestidade, fé e humildade. Cada ação de gentileza tem eco que ressoa mais longe do que se imagina, e cada coração puro é capaz de transformar o mundo ao seu redor. E foi nesse instante, com o céu em chamas de cores suaves e o vento soprando firme, que Joaquim, com um sorriso tranquilo e olhos atentos, deixou a estrada falar por ele. E o coração de todos que presenciaram sua ação aprenderam a lição que não se compra, não se finge, não se força. Quem ri do simples, um dia aprende. Que é o simples que ensina o que o dinheiro não compra. A caminhonete continuou seu caminho e enquanto Joaquim desaparecia na estrada dourada pelo sol poente, o espectador é lembrado de que a verdadeira transformação está no caráter, na fé e na humildade, e que cada ação, por mais silenciosa que seja, deixa marcas que ninguém pode apagar. E se você sentiu cada emoção dessa história, que tal se inscrever no canal, deixar seu like e acompanhar novas histórias que tocam o coração? O que você aprendeu com essa lição do caipira? Deixe seu comentário e compartilhe seu pensamento, porque histórias assim se tornam ainda maiores quando divididas.